Hoje vamos tratar sobre as causas impeditivas e interruptivas da prescrição e vamos falar ainda sobre as modalidades da prescrição da pretensão punitiva, obviamente falando da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, superveniente e retroativo. Como nós já havíamos dito, o primeiro passo para se determinar a prescrição é tomar em conta a pena em abstrato, e inseri-la nos moldes do artigo 109 do Código Penal. Então, esta pena em abstrato deve ser considerada em seu patamar máximo. Nós devemos tomar a pena em abstrato em um patamar máximo do tipo penal e enquadrá-la no artigo 109. Em um segundo momento, para o cálculo do prazo prescricional, nós temos ainda essa questão própria de análise das causas suspensivas e interruptivas. As causas suspensivas, também chamadas de impeditivas, com previsão no artigo 116 do Código Penal, e, ao mesmo tempo, as causas interruptivas previstas no artigo 117 do Código Penal, que são aplicáveis à infração penal ou às infrações penais de qualquer natureza, tanto em casos de incidência da pena privativa de liberdade, como nos casos de multa. Então, isso é importante que se diga. É importante salientar ainda que tanto o artigo 116 do Código Penal como o artigo 117 disciplinam o rol exemplificativo, ou seja, números apertos do latim, de causas suspensivas, impeditivas e interruptivas, respectivamente. Então, o rol é meramente exemplificativo, já que outras hipóteses sobre as causas as causas impeditivas e interruptivas podem ser previstas em lei. Vamos iniciar o nosso estudo a partir das causas suspensivas. Ao analisarmos as causas suspensivas, também chamadas de impeditivas, é certo que eu trago aqui a leitura do artigo 116, para assim definirmos, né? Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não correrá, enquanto não resolva em outro processo questão de que dependa do reconhecimento da existência do crime, o que é chamada de questão prejudicial, obrigatória ou facultativa. Então, imaginemos que, em sede de processo criminal, um crime, dependendo da sua natureza, ainda é necessário que se aguarde e que seja proferida a decisão em uma outra esfera, exemplo da esfera civil. Daí, necessariamente, a decisão da outra esfera aproveitará a esfera criminal. Inclusive, não só aproveitará, como também é indispensável. É o que nós chamamos de questão prejudicial, obrigatória ou facultativa. De sorte que o próprio processo crime, ele deve ser suspenso, no sentido de que se aguarde a decisão ou a resolução na esfera civil. Um caso que é comum diz respeito ao crime de bigamia, contrair casamento já estando casado. Eu falo que é comum para esse tipo de crime, embora, obviamente, o crime de bigamia não seja tão comum assim. Não é objeto de prática, não é praticado amplamente em sociedade ao ponto de ser investigado e processado. Então, eis uma primeira consideração de causa, a respeito de causa impeditiva ou suspensiva. Ainda tem uma outra causa impeditiva ou suspensiva que se dá enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro, no inciso 2. E eu destaco ainda, né? Depois de passada
em julgado, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado estiver preso por outro motivo. Artigo 116, parágrafo único do Código Penal. Posto isto, o que eu tenho a dizer a respeito das causas suspensivas, também chamadas de impeditivas? A partir do momento que ocorre uma causa impeditiva, da forma que nós estamos estudando, o prazo prescricional, então percorrido, necessariamente não é desconsiderado. Então, cessada a causa suspensiva ou impeditiva, o curso do prazo prescricional retomará exatamente de onde parou, não desconsiderando o prazo então percorrido. Quer dizer, se o prazo prescricional fosse de 3 anos para uma infração cuja pena máxima é de 6, se foi percorrido um período de 6 meses, esse período de 6 meses até a ocorrência de uma causa impeditiva não seria desconsiderado para o cômputo do prazo ainda remanescente da prescrição, que ainda resta. Então, nós consideraríamos ainda o prazo já percorrido para contar necessariamente o remanescente. Então, eis essa racionalidade, a lógica envolvendo até mesmo as causas impeditivas. Só que, ao falarmos da lei anticrime, a lei 13.964, vulgarmente chamada de pacote anticrime, é certo que causas impeditivas, 2 novas causas foram inseridas no Código Penal, compulsando até mesmo o Código Penal, em seu artigo 116, vou até mesmo compartilhar da tela aqui com todos, deixe-me só compartilhar, só um minuto, já voltaremos para o nosso material. Aqui vocês vão notar que o artigo 116 passou a contar com 2 incisos, né? 2 novos incisos, o inciso 3º e o inciso 4º. O inciso 3º e o inciso 4º. Por que eu falo de tudo isso? Porque a lei anticrime, ela passou a se preocupar, o próprio legislador se preocupou, com a multiplicidade ou com a incidência de vários recursos durante o processo crime, o que se enquadraria na hipótese do inciso 3º, principalmente quando esses recursos forem inadmissíveis, Já o inciso 4º se preocupou até mesmo com os acordos de não persecução penal, previstos no artigo 28A do Código de Processo Penal. E por que se preocupou com a eficácia, a eficiência dos acordos de não persecução penal? Nós vamos tratar disso, mas já antecipo. Porque a expectativa por parte do Estado que, uma vez firmado o acordo, o próprio acusado cumpra com as condições que lhe foram impostas durante o acordo. E até mesmo se não for o caso de rescisão do acordo, necessariamente, há expectativa de que o próprio acusado cumpra com as condições. Tá? Agora, o fato de se firmar o acordo não significa uma carta branca, ou seja, que o Estado tivesse que necessariamente arcar futuramente com seu eventual descumprimento. Pelo contrário, o legislador se preocupou em estabelecer uma causa impeditiva do curso do prazo prescricional. Uma causa impeditiva do curso do prazo prescricional. E assim o fez no inciso 4º. Nos seguintes termos:
enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, necessariamente não correrá a prescrição. Não correrá a prescrição. Pessoal, algo indispensável, importantíssimo, que vocês saibam, tá? Ainda, não menos importante, o que diz respeito ao inciso 3º. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, também não correrá o prazo prescricional. Posto isto, eu volto aqui a algumas considerações importantes, até porque vamos falar, trazendo aqui a colação, o professor Guilherme de Souza Nutti, em sua obra Pacote Anticrime. Está até aqui para falarmos sobre essas duas hipóteses de causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, notadamente o inciso 3º. Tá? Segundo Nutti, no inciso 3º, prevê-se a suspensão do decurso do prazo na dependência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Somente esta causa já assegura, para a maioria dos casos criminais, o afastamento da impunidade gerada pela prescrição, quando a defesa ingressa com todos os recursos legais possíveis, protelatando ao máximo a sua finalização, justamente para provocar a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição. Então, de se deixar claro que o professor Guilherme de Souza Nutti, ele se posiciona no seguinte sentido: ele não discorda em relação ao direito de recorrer por parte do acusado e de seu defensor. Pelo contrário, ele defende o direito de se recorrer por parte do acusado e do seu defensor, se valendo inclusive do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que, quando há uma má-fé no direito de recorrer, justamente para alcançar uma pretensa impunidade, já que durante o curso temporal, o lapso temporal, diversos recursos são manejados, interpostos, com finalidade protelatória, ou seja, com a finalidade de procrastinar o andamento do processo. Daí, Nutti, na última hipótese, ele é contra. E aqui há de se deixar claro o seguinte: há uma sentença, estamos falando do inciso 3º, há uma sentença contra a qual foi interposto o recurso, vamos supor uma apelação. E daí, vamos supor ainda, que foram opostos embargos de declaração. Ainda que não tenha prosperado a apelação, algo do tipo, tenham sido opostos os embargos de declaração. Pode ser que nessa etapa, até que chegue ao tribunal, ou ainda, depois do tribunal, de recursos manejados aos tribunais superiores, e aqui eu me refiro, que recursos seriam esses? O recurso especial, em nível de STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário, em nível de Supremo Tribunal Federal, o curso do prazo prescricional, nessas etapas, ficará suspenso. Irá analisar, de fato, se houve uma manobra procrastinatória por parte da defesa ou se não houve. Porque se constatar ao final que houve, daí necessariamente terá suspenso o curso do prazo prescricional. Então, haverá aí uma causa suspensiva. Se constatar-se que, de fato, não houve qualquer propósito procrastinatório, ipso facto, consequentemente, que assim falamos no latim, se transcorrido o prazo prescricional, logo terá ocorrido a prescrição. Tanto assim, Nutti complementa a sua exposição. No entanto, a partir da vigência da Lei 13.964 de 2019, dada a sentença condenatória, como eu disse para vocês, havendo embargos de declaração,
se forem tais embargos considerados inadmissíveis somente com propósitos procrastinatórios, e ainda depois, lá em sede de STF ou STJ, se recursos outros também forem inadmissíveis, constatados os seus propósitos, constatados os seus propósitos ou fins procrastinatórios, a prescrição ficará suspensa entre a data da sentença e a data da prolação da decisão sobre os embargos. O processo segue em grau de apelação ao tribunal e o mesmo pode ocorrer. Prolatado o acordo no tribunal, havendo embargos inadmissíveis, a regra da suspensão se aplica. Então, nesse primeiro momento, sentença, oposição de embargos de declaração que se destinam a eventualmente sanar a ambiguidade, a contradição, algo dúbio na decisão judicial de primeiro grau, na sentença. Daí opõe-se os embargos e eles serão julgados, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado, se acaso, ou na esfera federal, pelo Tribunal Regional Federal. Sendo julgados pelo respectivo tribunal, necessariamente o prazo prescricional ficará suspenso. O processo segue ainda em grau de apelação ao tribunal. O processo segue em grau de apelação ao tribunal. E o mesmo pode ocorrer. Prolatado o acórdão, havendo embargos inadmissíveis, a regra de suspensão se aplica. Após, a defesa pode ingressar com recurso especial ao STJ e extraordinário ao STF. Né? Ou seja, se for o caso de oposição de embargos de declaração em face de acórdão, tá? Até mesmo, né? Até trazendo um outro contexto. Se for o caso de interposição de recurso especial ou ainda de recurso extraordinário, respectivamente ao STJ e ao STF, também o prazo prescricional permanecerá suspenso. Segundo nos parece, NUT, a reforma foi justa, visto ter permitido a prescrição caso advenha a aceitação dos referidos recursos. Noutros termos, quando os embargos de declaração forem considerados admissíveis, por outro lado, o recurso especial ou extraordinário for admissível, a prescrição intercorrente será computada normalmente, não haverá suspensão da prescrição. Importante salientarmos o seguinte, estamos falando de uma causa suspensiva ou impeditiva da prescrição. Por outro lado, imaginemos que ocorra a prescrição. Qual seria a modalidade da prescrição nesse caso? Seria a modalidade da prescrição intercorrente ou superveniente, porque pressupõe o trânsito em julgado para a acusação. E nós vamos assim estudar o trânsito em julgado para a acusação em relação à decisão de primeiro grau, a sentença. Significa que o Ministério Público ele se conforma com relação à sentença criminal, de modo que somente o acusado é que decide e que se vale do seu direito de recorrer, opta por seu direito de recorrer plenamente. Né? Então, nós temos essa questão importante que é uma prescrição superveniente, analisando-a sob o prisma lá, a partir da preclusão da condenação do trânsito em julgado para o Ministério Público em relação à sentença de primeiro grau. Posto isto, NUT traz até mesmo um exemplo. E antes de entrarmos nesse exemplo, eu trago aqui uma discussão. Será que nós estamos diante de uma reforma penal, uma novatio legis, assim trazida pela lei anticrime, inserida a modificação, a alteração, nos incisos 3º e 4º do artigo 116, que é mais gravosa, que é impégios ou imélios em relação ao acusado? Estamos diante de uma novatio legis impégios, ou seja, de uma nova lei mais prejudicial ao acusado, de modo que ela não poderá retroagir, tá? Porque antes não havia essa previsão. E essa previsão
já que se trata de uma causa suspensiva, impeditiva, impede a ocorrência da prescrição. Impedindo a ocorrência da prescrição, não trazemos uma matéria mais benevolente ao acusado, pelo contrário, isso traz uma maior segurança jurídica ao direito de punir do Estado, evitando impunidades. Isso é importante que se diga. E há discussão ainda, saibam vocês, dessa conjunção ou na pendência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Tá? Enfim, mas isso nós entraríamos no campo de decisões jurisprudenciais, o que alargaria e muito o tema da nossa aula. Porém, trazendo aqui o exemplo citado por Nutt, imaginemos que o acórdão prolatado fixa a pena de menor de 21 anos, prazo prescricional que conta-se pela metade, já bem estudamos, em 4 anos de reclusão, sendo que a prescrição para o crime de 4 anos, aqui o acórdão, contando com uma pena de 4 anos, prescreverá tal a pretensão punitiva em 8, mas será reduzida da metade em razão de o agente ser menor de 21 anos à data do fato, seguindo o disposto no artigo 109, inciso 4º, combinado com o artigo 115 do Código Penal. Ingressa recurso especial dirigido ao STJ. Então, ingressa-se com recurso especial dirigido ao STJ. Esse recurso é definitivamente negado após 5 anos. A prescrição poderia ter acontecido sob a égide da lei anterior. Mais de 4 anos se passaram entre a decisão do Tribunal do Estado e do Superior Tribunal de Justiça. Né? Vamos supor, tem a decisão lá do Tribunal de Justiça do respectivo Estado, e daí necessariamente foi interposto o recurso especial ao STJ. Foi percorrido aí um prazo de 5 anos. Nós temos ciência, por exemplo, que a prescrição aqui ela se dará em 4 anos, porque a pena fixada em sede, por exemplo, de acórdão, foi de 4 anos. A pena de 4 anos ela prescreve em 8 anos, só que será reduzida a metade pelo fato de o agente, ao tempo do crime, da ação ou omissão, da do fato, ser menor de 21 anos. Reduzindo pela metade 8 anos, fico com 4. Necessariamente sob a égide da lei anterior, antes do advento da lei anticrime, se imaginássemos que fossem percorridos 5 anos, já teria operado a prescrição. Hoje isso é possível? Não mais, depende. Se uma série de recursos, um conjunto de recursos, for destinado a fins protelatórios, e assim constatado pelo tribunal ou pelos tribunais, daí não poderá ter operado a prescrição, nos termos do inciso 3º do artigo 116. Agora, se constatado que, de fato, o manejo recursal se deu sem fins protelatórios, justamente para viabilizar o direito à defesa, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, diante da imprescindibilidade de certas teses a serem discutidas perante os tribunais, inclusive de índole de vigência de lei constitucional, daí não incidirá o inciso 3º do artigo 116. Complementa Nutt. A prescrição poderia ter acontecido sob a égide da lei anterior. Mais de 4 anos se passaram entre a decisão do Tribunal do Estado e do Superior Tribunal de Justiça. Porém, com a nova redação ao artigo 116, inciso 3º, a prescrição ficou suspensa desde a interposição do recurso especial até a sua integral fiscalização. Logo, não prescreveu e o agente deverá cumprir a pena. Aqui é importante, ele fala, né, um ponto muito relevante a ser apontado com essa nova regra é a necessidade de se cumprir a desnecessidade de se cumprir a pena após a decisão do 2º grau, para evitar a prescrição e com isso a impunidade. Suspensa a prescrição, mesmo recorrendo, o condenado poderá cumprir a sua pena mais tarde, sem gerar a prescrição. Ele
obtempera. Então, analisamos, né, toda a conjuntura do inciso terceiro, desse novel dispositivo, né, artigo 116, inciso terceiro, dessa novel redação. Então, tudo isso é importante que se diga. Agora, vamos analisar o inciso quarto. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. É certo que o acordo de não persecução penal, aqui vou até mesmo fazer remissão ao artigo 28A do Código de Processo Penal, só para que vocês tenham em mente os requisitos do acordo de não persecução penal no artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento, sendo, né, e tendo um investigado confessado formal e circunstancialmente a prática penal sem violência ou grave ameaça à pessoa e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Por que eu trago essas considerações? Porque, como nós bem dissemos, essa causa impeditiva que estamos a analisar, ela se refere ao acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, segundo alguns autores, consistiria em negócio jurídico pré-processual, composto de certas condições, inclusive com elementos que se inclinam em maior parte ao direito material, ou seja, ao direito penal, envolvendo até mesmo a confissão formal e circunstanciada, sendo que parte dos autores, até mesmo Rogério Sanches Cunha, sustenta que essa confissão formal e circunstanciada deve se dar necessariamente com uma simples ratificação do agente com relação à denúncia, ou até mesmo demonstrando seu arrependimento. Afinal de contas, em que consistiria uma confissão formal e circunstanciada? E outra, o que se discute ainda diz respeito ao fato de o acordo, uma vez rescindido, diante de eventual descumprimento por parte do acusado, se a confissão dele fornecida ao juízo poderia ser utilizada ou não a embasar a denúncia, porque rescindido o acordo ou não cumprido, retoma-se normalmente o curso do processo, inclusive com o consequente oferecimento da denúncia. Não à toa que vocês podem até mesmo notar aqui a previsão expressa na lei anticrime nesse sentido, no parágrafo 10 do artigo 28A. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Então, é importante que se diga, e obviamente, eu participei já de alguns acordos, é certo que o acordo, uma vez firmado, isso é importante que se diga, ele, em relação a muitos institutos, até mesmo institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099 de 95, a exemplo da suspensão condicional do processo, ele passou a ser previsto na forma de uma novatio legis in melius, Então, a meu ver, há posicionamento no sentido contrário. O acordo é previsto em norma híbrida. Por que norma híbrida? Porque é uma norma que prevê institutos predominantemente de direito material. E, portanto, não é somente uma norma processual penal.
contando com institutos de direito material, se submeterá até mesmo ao sistema de direito penal temporal ou do conflito de leis penais no tempo, de modo que a lei nova poderá retroagir ao ponto de alcançar os fatos praticados sob a égide da lei, até mesmo passada, pretérita, assim dizendo, e, portanto, aplica-se o princípio da retroatividade nesta hipótese, porque o acordo ele é mais benéfico que até mesmo em relação, em cotejo com a suspensão condicional do processo, já que o acordo, ele, como vocês podem até mesmo nesse ponto, ele não difere da suspensão condicional do processo nesse ponto, embora tenha outras vantagens. Por exemplo, dispõe o parágrafo 12 do artigo 28A. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3º do parágrafo 2º deste artigo, quando for o caso para análise se cabível ou não de um novo acordo. Até porque, diz o parágrafo 2º do caput, diz o parágrafo 2º do artigo 28A. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual reiterada ao profissional que seria incompatível com o acordo, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 3. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração penal em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo e, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, vocês viram as hipóteses em que não caberá a homologação do ANPP. Tá? E, ao conceder o ANPP, é indispensável que seja analisada a voluntariedade do agente, por meio da sua oitiva, na presença do seu defensor, que é indispensável para se conferir essa validade ao acordo. Mas é certo que vocês viram que o acordo de não persecução penal possui toda uma sistemática, inclusive para a parte da doutrina mais balizada, e tomem cuidado, pessoal, que a gente não pode ouvir diversas opiniões jogadas ao vento a respeito da lei anticrime, desses novos institutos. Nós temos que interpretar esses institutos novos de uma forma sistemicamente coerente. Senão, pode ser que, com todo respeito, um argumento de autoridade na doutrina, embora sem analisar o instituto dogmaticamente de uma forma sistêmica, ele seja adotado de plano pelos tribunais e a gente cria um verdadeiro Frankenstein jurídico, com todo respeito, tal como aconteceu com a colaboração premiada na perspectiva da justiça penal negocial. Então, é indispensável aqui de se deixar claro, diante de toda a sistemática do acordo, que envolve condições, e em sendo para parte da doutrina balizada um negócio jurídico pré-processual, com certas formalidades a serem atendidas e que para assim tenha a sua eficácia, é indispensável que o próprio acusado cumpra com as suas condições sem que dê aso a eventual rescisão ou descumprimento. Porque se durante esse período de cumprimento ele necessariamente cumprir com o acordo, extinguir-se-á a punibilidade. Simples. Tanto assim, a previsão do parágrafo 13 do artigo 28A, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juiz competente declarará a extinção da punibilidade. Por outro lado, se descumprido o acordo,
o Estado ele não pode arcar com um ônus pelo fato do tempo ter sido percorrido, e agora simplesmente o acusado descumpre o acordo, e daí se beneficiaria de eventual transcurso temporal por meio da prescrição. Qual que foi, portanto, o objetivo do legislador nesse caso? Foi impedir que transcorresse o prazo decadencial, o prazo prescricional, e com isso fosse beneficiado o acusado. Portanto, afastou-se essa hipótese e o inciso 4º do artigo 116 prevê como causa suspensiva do prazo prescricional, nessa hipótese, enquanto não tiver sido cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Tudo bem? Hipóteses importantíssimas, não tenham dúvidas de que será cobrado na prática forense em provas. Inclusive, há cursos formulados, aí oferecidos pela lei anticrime, que eu trago, são informações valiosas. Tá? E nós discutimos até mesmo em sede de acordo, né? Será que o acordo firmado por um dos acusados, coautor, se aproveitará o outro diante de uma, até mesmo, situação que lhes é peculiar, desde que não seja de natureza subjetiva, por exemplo, tomando-se em conta uma causa de diminuição do crime, né? Tomando-se em conta até mesmo, né, a causa de diminuição de pena, a causa de diminuição de pena para determinado crime, já que prevê o próprio artigo 28A, e aqui eu trago o 28A em seu parágrafo 1º, para aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto, né? Então, é indispensável que a gente tenha essa questão, né, aí na prática, como um desafio prático. Voltando, portanto, ao tema da prescrição, analisamos todas as causas suspensivas e impeditivas. As causas interruptivas não temos mistérios. As causas interruptivas, compartilhando até mesmo o manual novamente com vocês, elas têm como lógica o seguinte: ocorrendo uma das causas ali previstas, por exemplo, o recebimento da denúncia, o recebimento e não é oferecimento, e outras ainda lá no artigo 117, que nós vamos lê-las e estudá-las, necessariamente todo o prazo, todo o lapso percorrido volta a estaca zero. Por quê? Porque isso quer dizer que o Estado, ele não quedou-se inerte, ele está atuante. Agora, é indispensável que o Estado observe os prazos prescricionais, porque se não observá-los, daí fatalmente haverá a prescrição. Ainda que haja o recebimento da denúncia, vamos supor, entre o oferecimento da denúncia até o recebimento, transcorreu um prazo de 6 anos, notem que além de ser um absurdo, por conta da inércia do Estado, o próprio Estado, ele não pode praticamente fazer com que o acusado arque com ônus em razão da sua demora. Há um prejuízo no regular andamento da persecução criminal. Sendo que, hoje em dia, o que nós discutimos até mesmo em sede de processo penal, é de que o próprio acusado, investigado, ele não é simplesmente objeto de uma investigação ou objeto do processo, ele é sujeito de direitos, com garantias individuais, não à toa que à luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, e a Constituição Brasileira de 1988, são consagrados os princípios do princípio da duração razoável do processo. E se não bastasse, nós temos uma doutrina do prazo que deve ser respeitada, né? Além do que,
por força do princípio da humanidade das penas, não existem infrações penais imprescritíveis. Se conferíssemos àquele processo uma tamanha morosidade, ou eventualmente um transcurso ad infinitum, ao infinito, isso daria margem à imprescritibilidade, que é totalmente vedada na perspectiva constitucional, porque a regra é a prescritibilidade e a exceção é a imprescritibilidade em se tratando de crimes de racismo e a ação de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e Estado de Direito. Portanto, compulsando, analisando o artigo 117, caput do Código Penal, são causas que interrompem a prescrição, o recebimento da denúncia ou queixa. E daí vocês vão notar que tem certas hipóteses que se vinculam, são vinculadas, relacionadas, afetas ao procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida no júri, porque o legislador se preocupou também com o rito especial do júri. Isso não quer dizer que no rito especial do júri nós deixaríamos de aplicar o recebimento da denúncia ou queixa como causa interruptiva. Nós aplicamos. Mas no júri nós temos outras causas peculiares que interrompem a prescrição, a exemplo da pronúncia, da decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis, e aqui é uma causa que interessa tanto ao procedimento comum, ordinário, sumaríssimo, como ao júri, pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência. De se salientar aqui que as hipóteses previstas nos incisos 1 ao 4 se aplicam, nos incisos 1º a 4, se aplicam à prescrição da pretensão punitiva. Já as duas últimas se aplicam à prescrição da pretensão executória. E notem, não é a partir do oferecimento, é do recebimento. Tá? É a partir do recebimento. É certo, tá? Portanto, que há toda uma sistemática das causas interruptivas, e daí o recebimento da denúncia ou queixa, ela interrompe o prazo prescricional. E nós temos que avaliar aqui algumas questões importantíssimas. Quais são? Se houver o aditamento da denúncia ou queixa, será que eu vou considerar a interrupção diante do aditamento ou até mesmo do primeiro recebimento? Aditar significa oferecer novamente, retificando alguns pontos, pode ser até mesmo a título de mutatio libelli. Vamos imaginar, se houver aditamento sem a inclusão de um novo crime, para corrigir eventual equívoco na denúncia, o recebimento de tal aditamento não será considerado causa interruptiva da prescrição. Porque daí considerar-se-á como causa interruptiva desde o primeiro recebimento da denúncia. Ainda, em caso de despacho judicial que rejeita a denúncia, saibam vocês que contra o despacho que rejeita a denúncia, a petição inicial da ação penal, caberá recurso em sentido estrito com esteio no artigo 581, inciso 1 do CPP. O res, ele comporta juízo de retratação. Se o juiz de primeiro grau não se retratar, verificando que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursais, mandará o recurso para que suba ao tribunal, ao juízo ad quem, e não a qual, ad quem para o qual é endereçado. Após o que o órgão de segunda instância, ele pode se manifestar pelo recebimento da denúncia. Se ele se manifestar pelo recebimento da denúncia, é a partir
deste momento em que será considerada a causa interruptiva da prescrição. Então, vocês estão vendo que não é tão simples. Se for anulado o despacho que recebe a denúncia, até mesmo por conta de alguma, vamos dizer assim, algum vício, né? O novo despacho será considerado como um marco da interrupção do prazo prescricional. Então, é basicamente isso. E discute-se até mesmo na prática forense, notadamente na jurisprudência, se dentro do recebimento da inicial, nós consideraríamos o despacho, a partir do momento, como causa interruptiva da prescrição ou da sua efetiva publicação em cartório. Que daí, notem vocês, uma situação é o despacho em audiência, do qual todas as partes saem intimadas, inclusive o acusado, por meio do seu defensor, ele manifesta o seu direito de recorrer, já registrando ali, manifestando, portanto, que irá interpor o recurso dentro do prazo e depois apresentar as respectivas razões, se o recurso comportar razões recursais. Outra coisa diz respeito à publicação, que é aquela feita mediante cartório, valendo-se do diário oficial. Então, analisamos essa causa interruptiva. Ainda, a pronúncia. O que é a pronúncia? No júri, nós temos duas fases. A formação da culpa, que é o sumário da culpa, judicium accusationis, e a outra que é a fase de juízo da causa, judicium causa. É certo que há toda uma investigação criminal com o oferecimento da denúncia. Recebida a denúncia, inicia-se o sumário da culpa. A finalidade é a de verificar, seguindo um procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, até mesmo com resposta à acusação, memoriais, até mesmo discutindo os casos de absolvição sumária no âmbito do júri, se houver, diante de uma causa manifesta de exclusão da ilicitude ou até mesmo de culpabilidade, salvo se a única for a inimputabilidade. Neste caso, ao final, deverá haver, 1, a absolvição sumária. 2, se é o caso, por outro lado, de pronúncia. 3, se é o caso de impronúncia. E 4, se é o caso de desclassificação. Imaginando sendo o caso de pronúncia, que se destina meramente, é como se fosse uma denúncia, mas que marca essa passagem da fase de formação da culpa para a fase do juízo da causa, a judício causa. Aí sim, a pronúncia, ela tem a finalidade única e exclusiva, fornecida pelo Ministério Público, de indicar indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Nada mais, nada menos que isso. Verificando o juiz que é caso de pronúncia, inicia-se o juízo da causa. É exatamente essa passagem que o legislador se preocupou. Por quê? No inciso 2 do artigo 117, a pronúncia é causa interruptiva do prazo prescricional referente aos crimes dolosos contra a vida e dos que lhes forem conexos. E há de se ter cautela, porque em se tratando de crimes dolosos, nós sabemos muito bem que provas precisam ser produzidas. Há um procedimento ainda mais solene, que depois nós vamos contar com o veredito final, se acaso, do conselho de sentença, que é demorado. E ainda que haja desclassificação do crime doloso contra a vida para a vara criminal comum, vamos imaginar isso por parte lá do Tribunal do Júri, segue-se o teor da súmula 191 do Superior Tribunal de Justiça. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime. Da mesma sorte, no que diz respeito à decisão confirmatória da pronúncia. Porque vamos imaginar o seguinte, a pronúncia,
no que diz respeito à sua natureza jurídica, é uma decisão interlocutória mista. Só que vamos imaginar que, contra a pronúncia, o acusado, por meio de seu defensor, recorra mediante recurso sentido estrito, com arrimo no artigo 581, inciso 4 do CPP. Neste caso, a decisão do segundo grau, ao analisar esse rese, que confirma a pronúncia, mantendo os autos sob o julgamento do tribunal do júri, também é causa interruptiva da prescrição. Não menos importante diz respeito à publicação de sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis, porque nesse caso, repito, aplica-se tanto ao procedimento comum como ao procedimento especial do júri. É causa de interrupção do prazo prescricional. Então, vocês viram que nós temos aqui marcos de interrupção, né? Linhas ou causas interruptivas que dispõem sobre essa baliza prescricional. Ocorrendo cada uma delas, volta-se a estaca zero. E o Estado, ele tem que arcar, de uma forma pontual, por meio da sua atuação, dentro desses períodos, data do fato até o recebimento da denúncia, mas notadamente, a partir daqui do recebimento da inicial, entre o recebimento da inicial no júri, até a pronúncia, da pronúncia até a decisão confirmatória, da decisão confirmatória até a publicação da condenação, da publicação da condenação até o trânsito em julgado. Só que dependendo dessa linha temporal, nós teremos diversas modalidades de prescrição da pretensão punitiva, porque a executória pressupõe já o trânsito em julgado para todas as partes, estando apto, portanto, o acusado, ora condenado, a cumprir a pena. E daí o Estado tem que valer para que o próprio condenado cumpra a pena naquele determinado período. Caso contrário, operar-se-á prescrição da pretensão executória e, se reincidente for, o prazo prescricional aumentará, né? Agora, o que eu trago para vocês é exatamente, vamos estudar a primeira modalidade de prescrição da pretensão punitiva, muito simples, com todo respeito, porque eu trago aqui uma única aula, em abstrato. Vamos imaginar que A praticou um crime de dano simples, artigo 163 do Código Penal, que é apenado com detenção de 1 a 6 meses. Como sabemos, estamos diante de uma pretensão punitiva. Saibam vocês que, em se tratando do cálculo da prescrição da pretensão punitiva, que nós estamos estudando, em abstrato, tomaremos em conta o máximo da pena privativa de liberdade em abstrato combinada ao delito. Agora, tem duas modalidades de prescrição da pretensão punitiva, repito, punitiva, que são as modalidades de prescrição superveniente e até mesmo a retroativa, cujo prazo, o cômputo do prazo, toma em consideração aquilo que foi fixado já em sentença, mas ainda o acusado não passou a cumprir a pena. É por conta disso que elas são caracterizadas como modalidades de pretensão punitiva. Porque se o acusado ele passasse a cumprir a pena definitivamente, sem ter a possibilidade de alteração da reprimenda, do quanto, daí estaríamos no campo da pretensão executória. O que causou embrólios, discussões diz respeito à execução provisória da pena, a execução em segunda instância. Porque se há alguém que cumpre a pena em segunda instância, pode ser que ali, a partir de então, houvesse toda uma sistemática a respeito do sistema prescricional, do prazo prescricional, tanto de índole punitiva, de pretensão punitiva, como de pretensão executória. Mas, voltando aqui, no que diz respeito à pretensão punitiva em abstrato e à respectiva prescrição, notem que
a pena máxima de 6 anos, acompanhando até mesmo o Código Penal, no seu artigo 109, prescreve em 3 anos. Ela é inferior a 1 ano, prescreverá em 3, nos termos do artigo 109, inciso 6º. Tendo em vista que prescreve em 3 anos, é importante que, vou até trazer aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho essa linha, mas não sei se eu vou localizar aqui. Mas é importante, e eu vou falar aqui, que a partir do recebimento da denúncia até a próxima causa de interruptiva da prescrição, que é a publicação da condenação, o Estado exerça o seu direito, o Estado atue publicando a condenação dentro de 3 anos, porque se ele não publicar, operou-se o prazo prescricional. Com o recebimento da inicial, o Estado volta a contar com 3 anos para processar o acusado, ou melhor, para publicar a condenação, não é simplesmente condenar. O juiz fixa a pena no patamar mínimo, qual seja de 1 mês. Lá, por mais que haja a publicação da condenação já contando com uma sentença, nós ainda temos a possibilidade de recursos, comportando a reavaliação, o reexame da pena imposta ao acusado, ora condenado. Com a publicação da sentença condenatória, o Ministério Público recorre face à decisão, pois inconformado com a pena que fora fixada ao acusado. Terceiro passo, o tempo do Estado para julgar o recurso. A publicação da sentença condenatória é causa interruptiva do prazo prescricional, sendo que o Estado volta a contar com mais 3 anos para julgar o processo em grau de recurso. Caso não o faça, necessariamente, daí terá operado o prazo prescricional. Então, esse é um ponto importantíssimo. Tá? E daí salienta-se que não houve trânsito em julgado para acusação, ou seja, o próprio Ministério Público não concordou com a pena imposta ao réu, recorrendo da condenação de 1º grau. Assim, não há uma pena em concreto ainda em definitiva, apta a autorizar o condenado a cumpri-la, razão pela qual a pena máxima em abstrato, que é de 6 meses, ainda subsiste para o cálculo da prescrição. E dentro do prazo de 3 anos, compete ao tribunal proferir o acórdão absolutório ou confirmatório da condenação criminal. Então, quais são os efeitos gerados, se assim ocorrer, pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Haverá rescisão de eventual sentença condenatória, ainda em caráter provisório, tal sentença, porque é não confirmada a pena total a ser cumprida, não produzindo qualquer efeito penal ou extrapenal, o acusado será responsabilizado pelas custas processuais, o acusado terá restituição do valor integral da fiança, caso a tenha prestado. É diferente do que ocorre em relação à prescrição da pretensão punitiva intercorrente, superveniente ou subsequente. Por quê? Ainda estamos, repito, diante de uma hipótese de pretensão punitiva. Porém, o legislador, ele causou mais confusão que certeza, porque ele chegou a prever, dentro de um mesmo artigo, tanto a prescrição da pretensão executória, como essa modalidade de prescrição que é de natureza punitiva, de pretensão punitiva. Assim o fez no artigo 110, parágrafo 1º. Portanto, o que eu quero dizer? A prescrição da pretensão punitiva superveniente é prevista no parágrafo 1º do artigo 110, embora aqui seja punitiva. Nós deveremos calcular o prazo prescricional com base na sentença criminal, na pena já imposta em sede de sentença criminal. Por quê? Pressupõe-se aqui que houve o trânsito em julgado para a acusação, o Ministério Público.
o que eu quero dizer é o seguinte: na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, não se sabe ainda ao certo o quanto de pena que será fixado ao acusado e que isto, portanto, inviabiliza o cumprimento definitivo da pena. Já na prescrição da pretensão punitiva intercorrente superveniente, já há uma pena em concreto com o trânsito em julgado da condenação para a acusação. De que modo que há essa preclusão para a acusação do Ministério Público? Quando o MP não recorre, conformando-se com a sentença de primeiro grau, ele simplesmente se contenta com a pena fixada ao réu, ou quando a acusação recorre face à sentença de primeiro grau, só que o seu recurso é improvido. E, nesse caso, mesmo diante de eventual recurso da defesa, para ambas as hipóteses, notem que já há uma pena em concreto cujo montante não poderá mais ser elevado. Já há um patamar máximo para a fixação da pena. Então, devemos tomá-la em consideração. Até porque, notem que não poderá mais ser elevado pelo tribunal, já que o tribunal deve respeito restrito a um princípio de índole processual, que é o princípio da reformatio in pejus. Não se admite reforma mais gravosa ao acusado. E a teor da súmula 146 do STF, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso para a acusação ou da acusação. Se analisarmos, portanto, um exemplo prático, nesse caso, suponha que A praticou um crime de receptação, apenado com reclusão de 1 a 4 anos de multa. Não tomarei em conta o prazo máximo em abstrato, da pena em abstrato. Tomarei em conta aquilo que foi fixado em sentença, e o problema deve ser trazer, com a preclusão para o MP, em relação à sentença. O réu foi regularmente processado e, ao final, condenado à pena de reclusão de 1 ano no patamar mínimo legal. Apenas a defesa recorreu da decisão mediante apelação, enquanto que o Ministério Público se conformou com a pena imposta ao réu, havendo trânsito em julgado para a acusação. Então, de que forma que a gente analisa aqui? A pena em 1 ano, que é em concreto, prescreverá em quantos anos? Não é em 3. Porque se a pena for igual ou superior a 1 ano, prescreverá em 4 anos. Só que daí uma pergunta: como que eu vou considerar essa prescrição superveniente intercorrente? O primeiro passo: calculei o prazo prescricional, sei que é de 4 anos. O segundo passo: qual é o tempo que o Estado tem para julgar o recurso? Nós tomaremos aqui como base, daí vem a lógica de prescrição superveniente da publicação da sentença condenatória, que é o termo inicial, até o trânsito em julgado da condenação final, da publicação até o trânsito em julgado da condenação final, o Estado tem 4 anos para julgar o recurso. Se não o fizer dentro desses 4 anos, operar-se-á a prescrição da pretensão punitiva superveniente, intercorrente. É nesse lapso que ocorre. E notem que aqui nós temos que nos atentar também àquela causa suspensiva, que guarda a relação umbilical com a prescrição da pretensão punitiva superveniente. E ainda, se reconhecida a prescrição superveniente, em caso de inércia do Estado, serão gerados os seguintes efeitos. Haverá necessariamente a nulidade da eventual sentença condenatória, não produzindo qualquer efeito penal ou extrapenal. O réu não será responsabilizado pelas custas processuais. O réu terá direito à restituição do valor integral da fiança, caso tenha a prestado. Notem que aqui, qual que é o marco temporal? Da publicação da sentença ou acórdão penal
ao trânsito em julgado para a acusação, daí ao trânsito em julgado definitivo da condenação. É nesse período, até mesmo me remetendo àquele caso anterior, que o Estado deverá julgar o recurso dentro de 4 anos. Caso não o faça, daí operar-se-á a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Aqui eu trago críticas a essa incongruência legislativa, no sentido de prever essa modalidade de prescrição no mesmo artigo que versa sobre a prescrição da pretensão executória, que pressupõe o trânsito em julgado da sentença penal executória, né? E aqui é importante que se diga que o seguinte, nesse caso, 1/3 a incidir sobre o prazo prescricional de réu reincidente, somente é possível em se tratando de prescrição da pretensão executória. Hein? Não é possível em se tratando, por exemplo, da prescrição da pretensão punitiva, ainda que intercorrente ou superveniente. Já a menoridade ou senilidade se aplica tanto à prescrição da pretensão punitiva como à prescrição da pretensão executória. E, caminhando para o último ponto da aula de hoje, em tempo, prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ela é chamada de retroativa porque nós temos em conta a pena em concreto, o quanto lá fixado na sentença, e tomaremos esse enquanto inserindo lá na tabela do artigo 109. E daí é chamada de retroativa pelo fato de retroagir na linha processual, como se ela retornasse lá desde o tempo de recebimento da denúncia, até a data anterior à publicação da sentença. Isso tornar-se-á mais claro assim que eu trouxer aqui um caso, um exemplo, mas notem que eu destaco qual que é o marco apto a ocorrer essa prescrição. Ela é reconhecida após o trânsito em julgado para a condenação, embora tenha como termo inicial data anterior à da publicação da sentença. Ou seja, pode retroagir até o recebimento da inicial. Portanto, o que eu trago necessariamente a vocês é que a Lei 12.234, já caminhando para o final do nosso encontro, de 2010, conferiu uma nova roupagem a essa modalidade. E eu trago o seguinte exemplo. A praticou um crime de receptação, apenado com reclusão de 1 a 4 anos. O processo foi movido ao réu pelo período, em face do réu, pelo período de 8 anos. Notem que aqui o problema fala do período em que o processo foi movido, 8 anos. Ao final, foi prolatada a sentença condenatória com a fixação da pena de reclusão em 1 ano. Sabemos que a pena em concreto é de 1 ano no patamar mínimo legal e devemos inseri-la no artigo 109. Inserindo no artigo 109, a pena igual a 1 ano prescreverá em 4 anos nos termos do artigo 109, inciso 5º do Código Penal. Percorremos o primeiro passo. O segundo passo, uma volta ao tempo na linha processual. Tendo em vista que o processo ele perdurou por 8 anos, é certo que a gente sabe que para o crime em comento, o crime em tela, a pretensão punitiva prescreverá em 4. Ocorre que entre a data do recebimento da inicial até a data da publicação da condenação, que é uma causa interruptiva, como bem estudamos, transcorreu o prazo superior a 4 anos, desaparecendo o direito de punir, ou seja, esvaeceu-se o prazo que teve o Estado para investigar o acusado. E qual a diferença da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à primeira em abstrato? É que na abstrato ainda não há uma pena em concreto. E o cálculo da pena se deu com base na pena em abstrato para aquele crime. Por isso, chamada de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Aqui, na retroativa, já há uma pena em concreto.
embora eu deva considerar ainda aquele mesmo período de prazo, não o mesmo período de prazo, mas o processo, os mesmos atos processuais, que também são válidos para a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Então, necessariamente, estudamos, né, aqui vocês podem até visualizar a PPPR na linha temporal, recebimento da inicial, condenação, publicação. Já tem o trânsito em julgado da condenação para acusação, eu tenho aqui uma pena em concreto que não será possível mais a sua alteração. Eu vejo, com base nessa pena em concreto, o prazo prescricional nos termos do artigo 109. Nesse caso, concluímos que me prescreverá o crime de receptação em 4 anos, diante da pena em concreto fixada no patamar mínimo de 1 ano. Verifico se entre o recebimento da inicial até a publicação da sentença, necessariamente a publicação da sentença, transcorreu o prazo superior a 4 anos. Se percorreu, como no caso em comento, 8 anos, portanto, aperfeiçoou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Satisfação em encontrá-los uma vez mais aqui nesse nosso encontro virtual, mas na certeza de que abordamos todos os institutos principais da prescrição. Então, nós traremos aí outros fundamentos ao longo aí dos nossos encontros, na nossa longa jornada em direito penal, e eu agradeço a atenção de todos. Um abraço, até mais.